Se você estava procurando um vídeo que te explicasse o conteúdo completo do livro Hábitos Atômicos de James Clear, pode ficar tranquilo. Eu já li esse livro mais de 2 vezes e fiz um resumo detalhado de todo o conteúdo. Além disso, eu utilizei as principais técnicas que o autor mostra, a avaliação de hábitos e o rastreamento de hábitos na minha vida. Diferente de outros livros como O Poder do Hábito, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e Maestria, esse livro aqui, ele é prático. As técnicas e os métodos utilizados pelo autor, você consegue usar facilmente na sua vida. Se você quer se aprofundar no tema sobre hábitos, segue essa lista de livros. O primeiro livro que você vai ler é Hábitos Atômicos, porque ele é um livro prático e vai guiar o resto do seu caminho. Um segundo livro, e mais teórico, O Poder do Hábito. O terceiro livro que você vai ler em sequência é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E por último, um dos meus livros favoritos e que eu já estou lendo pela 3ª vez, Maestria de Robert Greene. Se você é assim como eu e gosta de estudar através de livros físicos, eu tenho uma dica muito importante para você. Aqui na descrição tem os links desses livros que você vai acessar através de um site seguro e com um preço muito menor do que nas livrarias. Então, confere lá que vale muito a pena. Os hábitos, eles são a base do autoaperfeiçoamento e do sucesso. É através dos hábitos que você consegue adquirir certas habilidades e competências para dominar uma certa área na sua vida. Então é meio que óbvio que a gente vai querer dominar certos hábitos para ter certas habilidades. Só que existem 2 problemas ao tentar adquirir um novo hábito. O primeiro problema é que tentamos mudar a coisa errada. E o segundo problema é que tentamos mudar nossos hábitos da maneira errada. Mas o que tem dentro desse livro? O autor explica que para criar novos hábitos você não pode negar 2 elementos. O primeiro deles é a ciência dos hábitos. O porquê que os hábitos são formados ou como é que os hábitos são formados e quando é que eles se tornam automáticos. O segundo elemento é a natureza humana. Você não pode negar a natureza humana, a nossa evolução. Uma das frases que mais impacta no livro é essa aqui. Todo objetivo está fadado ao fracasso se contrariar a natureza humana. Um terceiro elemento que o autor traz durante todo o livro são os pilares do sucesso. Então ele vai explicar sobre o autocontrole, a disciplina, como parar de procrastinar, a verdade sobre a motivação e ele explica alguns segredos para você ter produtividade. O autor divide esse livro em 6 partes e dessa mesma maneira, essa playlist que você vai ver agora foi dividida em 6 partes. A primeira parte é essa que você está vendo agora nesse vídeo. Você vai aprender sobre a ciência dos hábitos. Você vai aprender como é que eles se formam e por que eles se formam. Além disso, tem mais 2 partes importantes ainda nesse vídeo. Você vai aprender qual é a coisa errada que tentamos mudar e as leis da mudança de comportamento. Da segunda à 5ª parte, ou seja, do segundo ao 5º vídeo, você vai aprender cada uma das leis da mudança de comportamento, que são 4. E através delas, você vai aprender como criar bons hábitos e eliminar os maus, da teoria à prática. Na última parte, que é o 6º vídeo, é uma das minhas favoritas que vamos ver as técnicas avançadas na criação e na escolha de hábitos, além do segredo da produtividade. O que são hábitos atômicos? Provavelmente essa é uma das primeiras perguntas que você se fez ao ver esse livro. Hábitos, eles são uma resposta automática para uma situação específica, ou seja, um comportamento automático que você tem diariamente. Já atômico significa uma unidade muito pequena de algo. Portanto, hábitos atômicos é uma pequena mudança que você vai fazer na sua rotina, um aprimoramento de apenas 1% ao dia. Mas qual é o poder dos hábitos atômicos? Olha esse gráfico que vai representar muito bem o poder dos hábitos atômicos. Se você conseguir acumular hábitos bons durante um ano, ficando 1% melhor a cada dia, isso fará de você uma pessoa 37 vezes melhor do que quando começou. Agora, se você acumular hábitos ruins, ficar 1% pior a cada dia durante um ano, isso lhe levaria a quase 0. E exatamente esse é o poder dos hábitos atômicos. Uma pequena mudança diária fará grandes resultados ao longo do tempo. Mas esse aqui é apenas um exemplo do poder dos hábitos atômicos, porque não é exatamente assim que funciona o progresso. Como realmente é o progresso? Veja essa reta no gráfico, ela representa as suas expectativas, o que você acha que vai acontecer. Um crescimento contínuo, um aprimoramento linear. Mas não é exatamente isso que ocorre. O que realmente ocorre é uma curva. Porque no início é muito difícil adquirir um novo hábito. Existem vários desafios.
mas ao longo do tempo ele se torna cada vez mais automático e inconsciente. E dessa maneira, você adquire várias habilidades ao longo do caminho que tornam o seu processo muito mais rápido. Enquanto a realidade ainda não encontrou as expectativas, você fica no que o autor chama de Vale da Desilusão. É um local onde os seus resultados ainda não são os esperados. Você tem até alguns resultados, mas não é exatamente o que você queria. Quando a realidade encontra as expectativas, é no que o autor chama de platô do potencial latente. É exatamente aí onde você alcança os resultados esperados. Porém, não demora muito e você consegue ultrapassar esse platô do potencial latente. E é exatamente aí onde você alcança resultados muito acima das expectativas. Não foque em metas. Foque no sistema. Se está tendo problemas para mudar os seus hábitos, saiba que o problema não é você, é do seu sistema. As metas significam todos os resultados que você deseja alcançar. Já os sistemas significam todos os comportamentos, os meios necessários para alcançar esse resultado. Só que existem alguns problemas ao gastar muito tempo e energia focando em metas e esquecendo de aprimorar nosso sistema. O primeiro deles é que vencedores e perdedores possuem as mesmas metas. Nós achamos que são as metas ambiciosas que fazem as pessoas alcançarem o sucesso e negligenciamos por completo, praticamente, que pessoas já tiveram as mesmas metas e não alcançaram esses mesmos resultados. Isso porque não são as metas que fazem as pessoas alcançarem grandes patamares na vida. São os sistemas, são os processos e os meios que elas utilizaram para alcançar aqueles patamares. Segundo, alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Muitas pessoas elas desistem quando não conseguem alcançar uma meta específica. Já tem outras pessoas que, quando elas conseguem alcançar essa meta, elas param de progredir. Agora, quando você foca no sistema, esse problema simplesmente vai embora, já que você pensa em melhorar todos os dias um pouco mais. Terceiro, as metas elas restringem a sua felicidade. O pressuposto por trás de todas as metas é que só depois que você alcançar essa meta, você poderá ser feliz. Isso restringe a sua felicidade no presente, fazendo com que muitas vezes você tenha ansiedade e estresse. Já quando você foca no sistema, esse problema vai embora por completo, já que a sua felicidade ela fica 100% no presente. Mas isso se seu sistema estiver em andamento. Quarto, as metas estão em desacordo com o progresso a longo prazo. Em comparação com os jogos, quem foca em metas tem o objetivo exclusivo de ganhar o jogo. Já quem foca no sistema tem o objetivo de continuar jogando. Se você quer progredir na vida e ter sucesso, você precisa continuar progredindo, continuar jogando. Em resumo, as metas elas vão mostrar a direção para onde você tem que ir, mas são os sistemas que vão mostrar o seu progresso, vão te levar para o sucesso. Qual é a coisa errada que tentamos mudar? Antes de eu te explicar qual é a coisa errada que você vai ter que mudar, você vai ter que entender 2 pontos. O primeiro deles é que sua identidade molda os seus hábitos. Os seus hábitos são moldados pela sua identidade. Você literalmente se define pelos hábitos que tem diariamente. Ou seja, se você se considera uma pessoa saudável, é porque provavelmente você tem hábitos saudáveis. Se você se considera uma pessoa não saudável, é porque você tem hábitos não saudáveis. A segunda coisa que você vai ter que aprender é sobre as 3 camadas da mudança de comportamento. A camada mais externa se refere aos resultados, é o que você tem. Aqui está a maioria das suas metas e objetivos. A segunda camada são os processos. Aqui está literalmente todos os meios, os comportamentos necessários para alcançar aqueles resultados. A terceira e última camada, a interna, a do meio, é a identidade. Aqui se refere no que você acredita. Aqui está seus julgamentos de si e sobre o mundo. Dependendo da maneira como você tenta adquirir um novo hábito, pode ser que surja um pequeno problema. A primeira maneira é através dos resultados. Você começa se perguntando o que você quer, escolhendo uma meta específica. Logo depois você vê os processos, os meios de alcançar esse resultado. Essa primeira forma tem um pequeno problema, que é a sua identidade ela pode sabotar o seu progresso. A segunda maneira, que é a correta, é através da mudança de identidade. Aqui você se pergunta, quem é o tipo de pessoa que eu quero me tornar? E aí vem os meios, vem os processos necessários para poder alcançar esse tipo de identidade. Os resultados, enfim, vêm como consequência. Dessa maneira, a identidade ela não sabota os seus progressos. E exatamente essa é a coisa errada que tentamos mudar. Nós focamos muito em metas, focamos muito nos resultados, quando deveríamos estar mudando quem nós somos.
a nossa identidade. Um exemplo disso é, para quem você acha que é mais fácil ler esse livro? Para um leitor ou para alguém que quer ler o livro? É lógico que para um leitor é muito mais fácil, ele tem um hábito de ler o livro. Já alguém que quer ler o livro, pode até ser que ela termine de ler o livro, mas ela vai ter dificuldade de manter aquele hábito. Existem duas etapas para mudar sua identidade. A primeira delas é muito simples. Você vai decidir o tipo de pessoa que você quer se tornar. Você vai escolher os hábitos, os comportamentos que essa pessoa teria. E segundo, você vai provar isso diariamente com pequenas vitórias. Ao longo de toda essa playlist você vai descobrir como fazer isso na prática. Pode ficar tranquilo. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque provavelmente você quer mudar seus hábitos para melhores. Então, deixe seu like e se inscreva nesse canal porque vem muito conteúdo interessante pela frente e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Meu compromisso com você é muito simples. Eu vou selecionar os principais livros que vão fazer você ter sucesso na vida. No meu Instagram eu vou mostrar todos os livros que eu já li e também conteúdos exclusivos. Então me segue no Instagram, link aqui na descrição. Ciência dos hábitos. Os nossos hábitos, eles são soluções eficazes para problemas recorrentes em nosso ambiente. Significa que, se você tem um problema recorrente em sua vida, você vai criar um hábito para resolvê-lo. Mas como realmente você cria um hábito? Em geral, quando você se depara com um problema na sua vida, o seu cérebro, através da tentativa e erro, tenta procurar a solução mais eficaz possível. Quando ele encontra essa solução, você recebe uma recompensa. Em geral, a recompensa é resolver o problema e também uma dose de hormônio, que é a dopamina, um hormônio da recompensa e do prazer. Uma coisa muito importante sobre a ciência dos hábitos é que, ao longo do tempo, a solução ela fica mais automática, ou seja, ela fica cada vez mais inconsciente. Dessa maneira, o seu cérebro começa a associar um problema, ou seja, um estímulo, um gatilho, a uma recompensa. As leis da mudança de comportamento são 4 e têm base na ciência dos hábitos que você acabou de ver. A primeira lei é o estímulo, que significa perceber uma recompensa, geralmente associada ao problema. Segunda lei é o desejo, que significa querer muito uma recompensa. Terceira lei, resposta. Aqui está todo o seu comportamento, as suas ações que vão fazer você conquistar a recompensa. E por último, a recompensa. Nós buscamos as recompensas por 2 motivos em específico. O primeiro deles, as recompensas nos satisfazem. Elas satisfazem nosso desejo de comer, de beber, de buscar relacionamentos, de status social. Segunda coisa, elas nos ensinam. Elas nos ensinam quais comportamentos e ações devemos automatizar e lembrar no futuro para que gastemos cada vez menos energia e tempo. Como criar bons hábitos e eliminar os maus. Antes de eu te explicar como isso funciona, eu quero que você me ajude com 2 coisinhas. A primeira delas, eu quero que você vá agora nos comentários e escreva #hábitosatômicos. Isso vai me ajudar demais. O YouTube vai entender sobre o que se trata esse vídeo e vai divulgar para mais pessoas. A segunda coisa que eu quero que você faça é que compartilhe com o máximo de pessoas possível. Isso vai me ajudar a divulgar o canal e continuar trazendo conteúdos interessantes para você. Uma das leis da natureza humana é que nós fazemos aquilo que é mais óbvio e conveniente. Quantas vezes você não deixou um trabalho para cima da hora e você acabou fazendo aquilo que era mais claro e que traria o resultado esperado? Bem, essa é uma das leis da natureza humana. Por isso, para criar bons hábitos, você vai ter que tornar os seus hábitos os mais claros possível. Dessa maneira, você vai ter que definir a hora que você vai fazer, o local que você vai fazer aquele hábito e também um processo. Você vai ter que planejar tudo sobre isso. Uma das peculiaridades da natureza humana é que a nossa motivação está diretamente atrelada ao nível de desejo. Ou seja, quanto mais você desejar alguma coisa, maior sua motivação para ir atrás desse algo. É por isso que, para criar bons hábitos, você tem que torná-los os mais atraentes. Outra lei da natureza humana é a lei do mínimo esforço, que diz que, dentre 2 opções iguais, nós escolhemos aquela que requer o mínimo de esforço e que gera os melhores resultados. Então, para que você crie bons hábitos, você precisa tornar os comportamentos dos seus hábitos os mais fáceis que você puder. A lei essencial da mudança de comportamento diz o seguinte: o que é imediatamente recompensado é repetido, e o que é imediatamente punido é evitado. Grave muito bem isso, porque é exatamente isso que todos os livros de hábitos trazem. Tudo aquilo que for recompensado, você repete. Tudo aquilo que for punido ou de alguma maneira for insatisfatório, você evita. É por isso que,
Para criar bons hábitos, você precisa torná-los os mais satisfatórios possível. Como eliminar os maus hábitos? Para eliminar os maus hábitos, você vai ter que fazer exatamente o contrário do que eu já te ensinei até aqui. Para criar bons hábitos, você precisava torná-los claros. Aqui você vai torná-los os mais invisíveis que você puder. Ou seja, quanto menos estímulos e gatilhos você tiver de um mau hábito, é mais provável que você não inicie aquele hábito. Uma outra coisa que você utilizava para criar bons hábitos era torná-los atraentes. Aqui você vai torná-los desinteressantes. Quanto menor sua motivação, quanto menor seu desejo para fazer aquele mau hábito, é mais provável que você consiga eliminá-lo. Pela lei do mínimo esforço, nós fazemos aquilo que é mais fácil. Então, para eliminar os maus hábitos, você tem que torná-los os mais difíceis que puder. Dessa maneira, quanto mais difícil for o comportamento de um hábito, é mais provável que você não vá praticá-lo. A última coisa que eu te ensinei sobre como criar bons hábitos era que, para você criar esse hábito, você precisava torná-lo satisfatório. Para você eliminar o mau hábito, você precisa transformá-lo em insatisfatório. Isso significa que a recompensa por um mau hábito precisa ser quase que punitiva, ou pelo menos insatisfatória. Se você chegou até aqui, provavelmente você deve ter percebido que eu ainda não te expliquei na prática como criar seus hábitos de forma mais clara, atraente, fáceis e satisfatória. Por exemplo, para criar hábitos mais claros, você precisa fazer uma avaliação de seus hábitos. Além disso, fazer uma intenção de implementação e logo em seguida empilhar esse hábito na sua rotina da melhor forma possível. É exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo e além disso, vou te ensinar a verdade sobre a motivação e o segredo do autocontrole. Te espero no próximo vídeo. Por que demoramos a iniciar um novo hábito? A maioria das vezes nós demoramos a iniciar um hábito porque eles não são claros. A natureza humana ela diz que nós fazemos aquilo que é mais óbvio e conveniente. Então você vai precisar fazer um plano de ação. Vai ter que decidir quando você vai fazer, onde você vai fazer e que horas você vai fazer tal ação. Quanto mais detalhado, é mais provável que você inicie aquele hábito. O que você vai ver nesse vídeo é exatamente sobre esse assunto. Como tornar os seus hábitos mais claros. Isso você vai aprender na prática e na teoria. Você vai aprender isso na prática através de 3 estratégias. A avaliação de hábitos, a intenção de implementação e o empilhamento de hábitos. Você também vai precisar de alguns conceitos teóricos que vão ajudar você a tornar tudo mais claro e a criar bons hábitos. Você vai ter que entender a verdade sobre a motivação. Será que vale a pena nos apoiar numa estratégia de curto prazo como a motivação para criar novos hábitos? Além disso, você vai aprender sobre o segredo da disciplina e do autocontrole e que não tem muito a ver com força de vontade, tem mais a ver com estratégia. Todo o conteúdo que você vai aprender agora desse vídeo foi baseado no livro Hábitos Atômicos de James Clear, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e eliminar os maus. Se você deseja se aprofundar nesse tema e saber as histórias e os exemplos que tem nesse livro, eu aconselho você a tê-lo. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um site seguro e com um preço menor do que nas livrarias. Então confere lá que vale muito a pena. Muito prazer, meu nome é Robert Kevin, seja muito bem-vindo ao canal Livros de Ouro. Avaliação de hábitos. Essa é a primeira estratégia que você vai utilizar para criar bons hábitos e torná-los eles mais claros. Ela funciona através de 2 passos muito simples. O primeiro, você vai listar os seus hábitos diários, cada comportamento, os comportamentos que você tem pela manhã, os de tarde e os de noite. Tente fazer o mais detalhado possível e de forma cada vez mais simplificada. Isso vai facilitar a sua vida. Segundo passo, você vai classificá-los em positivos, negativos ou neutros. Lembre-se que isso depende do seu objetivo. Você vai classificá-los de acordo com como eles serão benéficos em longo prazo. Lembre-se que não existe hábitos bons ou ruins, apenas hábitos eficazes em resolver problemas. Então isso depende muito do seu objetivo de longo prazo. A avaliação de hábitos ela tem um objetivo principal de fazer você perceber o que você faz todos os dias, os seus comportamentos diários. E uma das estratégias que o autor utiliza para que torne mais claro o que você faz diariamente é o sistema apontar e falar. Ele é muito simples. Você vai apontar para o que você vai fazer, vai dizer a ação que você vai fazer e os benefícios e também as desvantagens daquela ação. Um exemplo disso são as pessoas que querem parar de perder tempo nas redes sociais.
você pode apontar para o celular e falar: eu vou mexer no celular e provavelmente eu vou perder tempo nas redes sociais. Esse exercício parece um pouco bobo, mas ele vai tornar tudo mais claro, vai tornar claras as suas ações e as possíveis consequências daquela ação. Depois que você fez a sua avaliação de hábitos, você vai fazer uma intenção de implementação, que é um plano de quando e onde agir. Ou seja, você vai definir exatamente o que você vai fazer, onde você vai fazer e quando você vai fazer. Eu vou deixar um esquema aqui para você se basear e usar como exemplo. Entenda que ser específico no que você quer e como alcançar esse algo vai ajudar você a eliminar a procrastinação e a dizer não para as coisas que vão impedir o seu progresso. O último passo para tornar os seus hábitos mais claros é fazer o empilhamento de hábitos. Você vai identificar um hábito atual que você já faz todos os dias e empilhar da melhor forma possível um novo hábito. É exatamente isso que é o empilhamento de hábitos. A ideia principal do empilhamento de hábitos é conectar vários hábitos em sequência, servindo de estímulo para o próximo. Ou seja, simplesmente o término de um hábito vai ser o estímulo para começar o próximo hábito. A única regra que você precisa gravar é que os estímulos ou os gatilhos do hábito têm que ter a mesma frequência do que o comportamento desejado. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Ainda vem muito conteúdo pela frente e, dessa maneira, você me ajuda a trazer mais conteúdo interessante para você. A verdade sobre a motivação. A motivação ela é uma estratégia de curto prazo e não vale a pena nos apoiarmos nela para criar novos hábitos. A melhor maneira de criar novos hábitos é projetando ambientes que seja propício para a criação desse comportamento. A equação de Kurt-Lewin mostra algo muito interessante. O nosso comportamento é em função da pessoa e do seu ambiente. A verdade é que seus hábitos eles vão mudar dependendo da pessoa com que você se relaciona e do ambiente em que você está. Nós, seres humanos, percebemos o mundo através dos nossos sentidos: tato, visão, olfato, paladar. Isso significa que, dentre 11 milhões de receptores sensoriais que nós temos, o mais interessante de todos é que 10 milhões deles são dedicados à nossa visão. Uma pequena mudança no que você vê, então, leva uma grande mudança no que você faz. Provavelmente o local que você está agora tem vários estímulos concorrentes que dificultarão a sua caminhada para criar novos hábitos. Portanto, a melhor estratégia que você pode ter agora é mudar completamente de local. Mas isso não vai ser realidade para a maioria das pessoas, já que custa muita grana. O que você pode fazer nesse momento é reorganizar o seu ambiente, de uma forma que cada lugar do seu ambiente tenha um propósito específico. Um lugar para atividades físicas, outro apenas para alimentação, outro apenas para dormir, um para trabalho e outro para estudo e leitura. Um ambiente onde tudo tem o seu lugar e um propósito específico é um local onde os hábitos poderão ser criados. Uma das frases que você pode utilizar para que isso fique bem claro e que foi utilizada pelo autor: todo hábito deveria ter um lar. O segredo da disciplina e do autocontrole. Os cientistas eles perceberam que as pessoas que são disciplinadas e que possuem autocontrole, elas não são diferentes das pessoas que têm dificuldade em se controlar. As pessoas que possuem disciplina e autocontrole apenas são melhores em estruturar suas vidas de uma maneira que diminua as situações tentadoras e os estímulos dos maus hábitos. Pessoas disciplinadas não são assim apenas por força de vontade. Elas conseguem criar ambientes mais disciplinados e elas passam menos tempo em situações tentadoras. Portanto, o segredo do autocontrole é você gastar mais tempo e energia otimizando e preparando o seu ambiente. Para que você inicie um novo hábito, você precisa desejá-lo. Quanto maior seu nível de desejo por alguma coisa, maior sua motivação para ir atrás desse algo. E existe uma substância que está diretamente atrelada a isso. Se chama dopamina. Quanto maior a liberação de dopamina no seu organismo, maior sua motivação, maior vai ser seu foco e concentração para ir atrás desse algo. E isso tem a ver com a origem dos desejos. Exatamente isso que eu vou te ensinar no próximo vídeo. Então, te espero no próximo vídeo. Quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que ela seja criadora de hábitos. Quanto mais atraente e satisfatório for a recompensa de um hábito, é mais provável que você
Crie um hábito para conseguir conquistar essa recompensa. E é por isso que você deve tornar os seus hábitos mais atraentes. É exatamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Como tornar os seus hábitos mais atraentes, da teoria à prática. Na teoria, você vai aprender sobre o pico de dopamina, os 3 grupos sociais que imitamos e a verdadeira origem dos desejos. Na prática, você vai aprender sobre o empacotamento de tentações e os 4 truques para gostar de hábitos difíceis. Assista esse vídeo até o final, que vale muito a pena. Esse conteúdo que você vai ver agora foi baseado no livro Hábitos Atômicos. Se você deseja adquirir esse livro em um site seguro e sem sair da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição. Confere lá que vale muito a pena. Muito prazer, meu nome é Robert Kevin, seja muito bem-vindo ao canal Livros de Ouro. Esse aqui é o 3º vídeo da playlist Hábitos Atômicos. Se você não assistiu nem o primeiro nem o segundo vídeo, eu aconselho a assistir desde o início. Pico de dopamina. Os hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Todo comportamento formador de hábito está associado a níveis mais altos dessa substância. A dopamina é uma substância liberada pelo seu organismo naturalmente. Quando ela é liberada, ela causa um aumento da motivação para que você vá atrás de uma recompensa, fazendo com que você fique com mais foco e concentração em uma determinada tarefa. Ela também está associada a níveis mais altos de felicidade e de prazer. A primeira vez o pico de dopamina é mais alto quando a recompensa ela gera algum tipo de prazer. O seu cérebro começa a guardar as informações dos estímulos e das ações necessárias que fizeram você receber essa recompensa. Da próxima vez, quando você se deparar com esse mesmo estímulo, o seu organismo vai liberar altas doses de dopamina para que você fique motivado a ir atrás dessa recompensa. Quando você recebe a recompensa, o seu organismo libera novamente dopamina, mas dessa vez em pequena quantidade. Caso você se depare com o mesmo estímulo, mas não receba a recompensa, os seus níveis de dopamina caem com a frustração, com a quebra de expectativa. Se você se depara com esse mesmo estímulo, mas a recompensa vem tardiamente, os seus níveis de dopamina só começam a cair quando há a frustração, mas eles voltam a subir com a efetivação da recompensa. Ou seja, quando você recebe a recompensa. Se você notar no gráfico, a dopamina é liberada muito antes de você receber a recompensa. Ela é liberada e é mais alta na parte do desejo. É a antecipação de uma recompensa e não a sua efetivação que nos faz agir. O seu cérebro evoluiu para desejar mais uma recompensa do que para tê-la. Isso faz com que o seu desejo por uma recompensa seja a mola propulsora da motivação para agir. Empacotamento de tentações. Comportamentos mais prováveis reforçarão os menos prováveis. Isso significa que, se você conseguir associar algo que goste com algo que precisa fazer, o seu hábito se torna mais atraente. O empacotamento de tentações funciona vinculando um hábito que você deseja fazer com um hábito que você precisa fazer. Se você chegou até essa parte do vídeo e está gostando, eu te peço para deixar o seu like e se inscrever no canal. Vem muito vídeo interessante pela frente e eu tenho certeza de que você vai gostar. Os 3 grupos sociais que imitamos. Os seres humanos, eles são seres sociais. O nosso desejo mais profundo é pertencer a algum grupo social. Nós não escolhemos nossos primeiros hábitos, nós os imitamos. E imitamos de 3 grupos em particular. Nós imitamos os mais próximos. Via de regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, é mais provável que imitemos alguns de seus hábitos. Então, muito cuidado com as pessoas que você passa a maior parte do seu tempo. Segundo, imitamos a maioria. Quando não sabemos como agir, procuramos identificar ações comuns de um grupo e começamos a imitá-la. Na maioria das vezes, preferimos errar com o grupo do que estarmos certos sozinhos. Quando adquirir um hábito significa se encaixar no que o grupo aceita, o hábito se torna muito mais atraente. Terceiro, imitamos os poderosos. Ao longo da história, as pessoas que tiveram poder, prestígio e status social se preocupavam menos com a sobrevivência, tinham posse de maiores quantidades de recursos e se demonstravam ser um parceiro mais atraente. Então é óbvio que tentamos imitar alguns dos hábitos das pessoas mais poderosas. Nós somos atraídos por comportamentos que nos proporcionam respeito, admiração e aprovação social. Nós literalmente imitamos as pessoas que invejamos.
Como estratégia prática, utilize esses 2 passos. Primeiro, cerque-se de pessoas que têm o hábito que você quer ter. E segundo, é importante que essas pessoas tenham já algo em comum com você, algum tipo de hábito, algum tipo de comportamento. A verdadeira origem dos desejos. Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo. Entenda que por trás de todos os hábitos que você deseja adquirir, existe um motivo aparente, mas lá no fundo, nos agarramos aos motivos subjacentes da natureza humana. E alguns desses motivos são esses que eu vou listar agora. São eles: economizar energia, diminuir as incertezas, obter água e comida, encontrar o amor e se reproduzir, obter aceitação e aprovação social e alcançar status e prestígio. Se você quer ter o hábito de leitura, eu aconselho a seguir meu Instagram. Lá eu mostro todos os livros que eu já li e também conteúdos exclusivos que vão te ajudar a ter uma leitura mais produtiva. Então me segue lá, link aqui na descrição. Os 4 truques para gostar de hábitos difíceis. O primeiro truque é a reformulação mental. Troque um encargo por uma oportunidade. Troque eu tenho que fazer algo por eu consigo fazer algo. Segundo, destaque os benefícios. Liste por completo todos os benefícios caso você obtenha aquele hábito e também as desvantagens caso não obtenha. Terceiro, associe com algo que goste. Quando tentar adquirir um novo hábito, associe ele com algo que você goste. Isso vai torná-lo mais atraente. Quarto, crie rituais. Crie rituais de preparação para cada tipo de hábitos. Nós amamos os rituais. Eles nos ensinam e preparam seu cérebro para repetir certos comportamentos. Alguns exemplos para você utilizar como base são esses. Ritual para treino. Você pode vestir roupas confortáveis, comer frutas e se alongar. Ritual para trabalho. Organizar a mesa, preparar um plano de ação e colocar fone de ouvido para aumentar a concentração. E o ritual para dormir pode ser colocar roupas confortáveis, desligar o celular e ler algumas páginas de um livro. Melhor do que tornar seus hábitos atraentes é torná-los tão fáceis e automáticos que será quase impossível de abandoná-los. Para você fazer isso, é necessário que domine o segredo para parar de procrastinar. Isso significa que você não pode ignorar uma das principais leis da natureza humana, a lei do mínimo esforço. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo, então se você quer assistir, te espero lá. Se você quer dominar um hábito, a chave é começar com a repetição e não com a perfeição. Quanto mais automático for um comportamento, mais provável que ele se torne um hábito. E para que isso ocorra, é necessário que os primeiros passos dos seus hábitos sejam muito fáceis. Portanto, nesse vídeo você vai aprender estratégias práticas para tornar os seus hábitos mais fáceis. Você vai entender sobre a automaticidade de um hábito, a lei do mínimo esforço e o segredo para parar de procrastinar de uma vez por todas. Esse conteúdo foi baseado no livro Hábitos Atômicos do autor James Clear. Se você deseja adquirir esse livro em um site seguro e sem sair da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição. Confere lá que vale muito a pena. Muito prazer, meu nome é Robert Kevin, seja muito bem-vindo ao canal Livros de Ouro. Esse aqui é o 4º vídeo da playlist Hábitos Atômicos. A automaticidade de um hábito. Os seus hábitos eles foram internalizados ao longo de centenas, se não milhares de repetições. Novos hábitos vão exigir o mesmo nível de frequência. A automaticidade de um hábito é a capacidade de realizar um comportamento de forma automática, ou seja, sem pensar conscientemente em cada etapa do processo. No começo, adquirir um novo hábito exige muito esforço, exige muita concentração. Você precisa pensar conscientemente em cada etapa do processo, em cada etapa que você tem que executar. Depois de algumas repetições, o hábito começa a ficar mais automático. Você ainda precisa pensar conscientemente em algumas etapas, mas a maioria delas se torna inconsciente. Você já faz de forma quase que automática. Quando você ultrapassa a linha do hábito, o seu hábito se torna quase que 100% automático. Você não precisa mais pensar em cada etapa que precisa fazer. Ele já se tornou quase que exclusivamente inconsciente.
Seu cérebro acabou de automatizar o seu processo para que você não perca nem tempo e nem energia pensando em cada etapa. Uma coisa muito importante, se você notar no gráfico, no lugar onde era para estar escrito tempo, está escrito repetição. Isso aqui não é à toa. Isso porque você adquire um novo hábito através da frequência e não do tempo. Para você adquirir um novo hábito, você vai precisar repeti-lo. Você precisa que esse comportamento seja frequente em sua vida. Quanto maior a frequência de um hábito, mais fácil e automático ele se torna. Quanto menor a frequência de um hábito, mais difícil e resistente ele se torna. Então, a partir de agora, você vai parar de pensar em quanto tempo vai demorar para você adquirir um novo hábito. Você vai começar a pensar em quantas repetições são necessárias para você transformar o seu hábito em algo mais automático. Para você construir um hábito, você precisa praticá-lo. A lei do mínimo esforço. Quanto menor energia um hábito requerer, maior é a probabilidade dele ocorrer. É da nossa natureza seguir a lei do mínimo esforço e que afirma que, dentre duas opções semelhantes, nós somos atraídos por aquela opção que requer o mínimo de esforço. A maioria das pessoas acha que é a motivação o segredo para criar novos hábitos, mas, devido à nossa natureza, nós somos motivados a ser preguiçosos e fazer aquilo que é conveniente. De todas as ações possíveis, nós escolhemos aquelas que requer o mínimo de esforço e que geram as maiores recompensas. Nós literalmente somos motivados a fazer aquilo que é mais fácil. Se você quer adquirir o hábito da leitura, uma das ações que vai requerer o mínimo de esforço seu é deixar o like e se inscrever no canal. Eu trago muito conteúdo interessante e livros que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Além disso, me segue lá no Instagram. Lá eu vou postar todos os livros que eu li e também conteúdos exclusivos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e vá me seguir lá no Instagram. O link do Instagram vai estar aqui na descrição. O segredo para parar de procrastinar de uma vez por todas. A primeira coisa que você vai precisar fazer é a otimização do ambiente. Uma das estratégias práticas para tornar os seus hábitos mais fáceis é fazer a otimização do seu ambiente. Arrume seu ambiente de uma maneira que facilite ao máximo as ações que precisa tomar. Diminua as etapas necessárias para começar um novo hábito. Deixe tudo muito lógico e intuitivo. A ideia central é criar um ambiente onde fazer a coisa certa é muito mais fácil do que fazer a coisa errada. Esse aqui é outro ponto. Otimize seu ambiente para dificultar as ações dos seus maus hábitos. A melhor maneira de quebrar um mau hábito é torná-lo impraticável. Aumente a resistência até que não tenha opção de agir. Outra estratégia prática para tornar os seus hábitos mais fáceis é fazer a reinicialização do ambiente. Isso significa preparar o seu ambiente para uma ação futura. Não importa qual hábito você deseja adquirir. Arrume e organize tudo muito antes de começar um hábito. Um exemplo que você pode usar como base são esses dois. Se for querer fazer dieta, prepare a sua refeição um dia antes e separe marmitas. E se for querer treinar, separe as suas roupas um dia antes para que não tenha que pensar tanto. Deixe tudo muito lógico, óbvio e intuitivo. Domine os momentos decisivos. Se você já fez a otimização do seu ambiente e também a reinicialização do ambiente, a única coisa que você vai precisar para parar de procrastinar é dominar os momentos decisivos. Os momentos decisivos são ações que você toma no presente e que limitam suas ações no futuro. Você fica limitado pelas opções que tem naquele momento. E como gostamos de fazer aquilo que é mais conveniente, acabamos fazendo aquilo que é mais óbvio. A regra dos 2 minutos ela é muito simples. Deixe os primeiros 2 minutos dos seus hábitos os mais fáceis e simples possíveis. A ideia é deixar o início dos seus hábitos tão fáceis que não exija esforço para começar. A verdade é que quanto mais fácil for o início do seu hábito, é mais provável que você não o procrastine. Se você conseguir facilitar o início do seu hábito, o resto acontecerá naturalmente. E para te ajudar a fazer isso, o autor te dá 2 estratégias muito simples. A primeira estratégia é a porta de acesso para o hábito. Faça uma lista mapeando seus objetivos de muito fácil a muito difícil. Vou utilizar 2 exemplos como base. O primeiro, tornar-se corredor. E o segundo,
tornar-se um leitor. Para um corredor, a atividade que seria mais fácil seria colocar um tênis. Já uma atividade que seria mais difícil seria correr uma maratona. Já para um leitor, muito fácil seria folhear um livro. Já muito difícil seria ler um livro por completo em um dia. A segunda coisa e a segunda estratégia que você vai utilizar é a modelagem de hábitos. Domine os rituais mais fáceis e faça a progressão em fases até dominar por completo o seu hábito. Isso é a modelagem de hábitos. Faça uma lista com todas as fases de progressão. Eu vou usar como exemplo o hábito de acordar mais cedo. A primeira fase está em casa todos os dias às 10 horas da noite. A segunda fase, desligar o celular ou qualquer aparelho eletrônico. A terceira fase, ler algumas páginas de um livro. A quarta fase poderia ser desligar as luzes todos os dias às 10 horas da noite. E a quinta e última fase poderia ser acordar às 6 da manhã todos os dias. Mas eu tenho uma coisa muito séria para te falar agora. A verdade é que não importa muito se você vai tornar os seus hábitos mais claros, atraentes e fáceis, se a recompensa por isso não for satisfatória. As primeiras 3 leis vão te ajudar a iniciar um novo hábito, mas é a última, a quarta, torne-o satisfatório, que vai fazer você repetir um comportamento da próxima vez. Eu vou te fazer uma pergunta. Você quer aprender como tornar os seus hábitos mais satisfatórios? Eu vou te ensinar isso no próximo vídeo, então eu estou te esperando lá. O mais importante em adquirir um novo hábito é se sentir bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. Dentre todas as estratégias que eu já ensinei até aqui, a mais importante de longe é tornar as recompensas dos seus hábitos satisfatórias. Se você conseguir tornar as recompensas dos seus hábitos satisfatórias, é bem provável que você repita esse comportamento da próxima vez. Portanto, nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como tornar os seus hábitos satisfatórios através de 2 estratégias: o reforço e o rastreamento de hábitos. E como conteúdo teórico, eu vou te ensinar sobre a regra essencial da mudança de comportamento e também sobre recompensas imediatas e recompensas tardias. E no final do vídeo, eu vou te mostrar 2 passos para você não falhar com seus novos hábitos. Todo esse conteúdo que você vai ver agora foi baseado no livro Hábitos Atômicos. E se você deseja adquirir esse livro em um site seguro, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Confere lá. Muito prazer, meu nome é Robert Kevin e seja muito bem-vindo ao canal Livros de Ouro. Esse aqui é o 5º vídeo da playlist Hábitos Atômicos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu aconselho a assistir agora. A regra essencial da mudança de comportamento. O que é imediatamente recompensado é repetido e o que é imediatamente punido é evitado. Essa regra ela é muito simples de entender. Se o seu hábito for recompensado imediatamente, você vai criar um desejo de repetir aquele comportamento novamente. Agora, se tiver algum tipo de punição imediata, é bem provável que você evite aquele comportamento. O problema é que no mundo em que vivemos, as recompensas elas não são imediatas. Geralmente demora um tempo para que você consiga conquistar algo expressivo na sua vida. Admita, a maioria dos seus sonhos e dos seus objetivos não são de curto prazo. Você provavelmente vai demorar um pouco para conquistá-lo. Uma das coisas que você pode fazer para acelerar o processo é se inscrevendo aqui nesse canal. Aqui eu vou selecionar os principais livros de autoaprimoramento e mostrar os conteúdos para você. Recompensas imediatas e recompensas tardias. Os animais eles vivem no que os cientistas chamam de ambiente de recompensas imediatas, porque as suas ações elas geram resultados imediatos e claros. Já nós, seres humanos, vivemos em um ambiente de recompensas tardias, porque pode demorar algum tempo ou alguns anos para que o nosso trabalho gere o resultado pretendido. O mundo em que vivemos pode ter mudado drasticamente, mas a nossa natureza pouco mudou nesses anos. Depois de milhares de gerações em um ambiente de recompensa imediata, o nosso cérebro evoluiu para preferir recompensas rápidas do que as de longo prazo. Reforço. Uma das estratégias práticas que você pode utilizar para tornar os seus hábitos mais satisfatórios é o reforço.
mas não se preocupe, você não vai precisar utilizá-lo para sempre. O reforço, ele é uma recompensa que você utiliza logo após o término do seu hábito. A única regra que você precisa seguir é que essa recompensa não pode fazer você perder o seu senso de identidade, ou seja, ela não pode ir de contra o tipo de pessoa que você quer se tornar. Via de regra geral, se recompense por completar o seu hábito. Uma das frases do autor é: quanto mais um hábito se torna parte de sua vida, menos você precisa de incentivo externo para seguir adiante. Incentivos podem criar um hábito, mas é a identidade que o sustenta. Rastreamento de hábitos. Uma das estratégias práticas que você vai utilizar para tornar os seus hábitos mais satisfatórios é o rastreamento de hábitos. Através do rastreamento de hábitos, você vai conseguir monitorar toda a sua rotina, todo o seu progresso com seus novos hábitos, além de deixar a sua vida um pouco mais organizada. Os 3 benefícios do rastreamento de hábitos. O primeiro benefício do rastreamento de hábitos é que ele torna tudo muito mais claro. Ele cria uma sugestão visual que te lembra de agir e do seu compromisso diário. Segundo, o rastreamento de hábitos ele é atraente. Quando você vê o seu progresso através do rastreamento, você se motiva mais ainda a continuar progredindo. Terceiro, o rastreamento de hábitos é satisfatório. É muito satisfatório anotar mais uma mudança, mais uma conquista, mais um objetivo cumprido no seu cronograma. Existem 3 dicas que o autor dá para que você consiga facilitar o seu rastreamento de hábitos. A primeira dica: automatize tudo o que for possível. Facilite ao máximo o seu rastreamento de hábitos e diminua as etapas para fazer isso. Limite o rastreamento manual para os hábitos mais importantes. Anote de forma manual somente os hábitos que forem mais importantes para a sua vida. Sempre que você terminar um hábito, registre. Após você terminar um novo hábito, tente registrar o seu progresso o mais rápido possível. Os 2 passos para você não falhar com seus novos hábitos. O primeiro, se recupere rapidamente. Não importa o quão motivado você esteja nesse momento, uma hora é provável que você falhe com seus novos hábitos. E nesse dia é muito importante que você se recupere o mais rápido que puder. Grave isso. Se eu quebrar um hábito, eu vou tentar me recuperar o mais rápido possível. Entenda que quebrar um hábito pode ser um acidente, mas quebrar um hábito 2 vezes já é um começo de um novo hábito. Segundo, faça um contrato de hábito. O contrato de hábito ele é um acordo falado ou escrito em que você declara o seu compromisso com um determinado hábito e as possíveis punições caso você descumpra esse acordo. Para isso, encontre 1 ou 2 pessoas, de preferências mais próximas a você, que sejam suas parceiras de responsabilidade e assinem junto com você esse contrato. Vocês devem definir os hábitos e as possíveis punições individuais caso vocês descumpram esse acordo. Agora você já sabe todas as técnicas e as estratégias necessárias para criar um novo hábito. Mas eu preciso que você preste atenção no que eu tenho para te dizer. Se você escolher um hábito aleatório, mesmo que ele aparentemente seja bom, pode ser que você não alcance o sucesso que você pretende. Escolher hábitos populares pode tornar sua vida mais difícil e estressante do que já estava. Eu tenho uma pergunta para te falar. Você quer aprender a escolher os hábitos da maneira correta e ainda desvendar os 3 segredos da produtividade? Se a sua resposta é sim, eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Tchau! Você já notou que existem pessoas com uma facilidade tremenda em adquirir novos hábitos? Parece até que elas nasceram para fazer aquilo. Contudo, existem outras pessoas que têm tanta dificuldade em adquirir novos hábitos que acabam desistindo no meio do caminho. Poucas pessoas falam, mas escolher hábitos populares apenas porque pessoas de sucesso o tiveram não vai fazer você alcançar o sucesso. Pelo contrário, isso pode tornar a sua vida mais difícil e estressante do que já estava. Escolha o hábito certo e a sua vida será fácil.
escolha o hábito errado e a sua vida será uma luta. Nesse vídeo vamos descobrir como escolher os hábitos certos para que você consiga criar novos hábitos de uma maneira mais simples e fácil. E ainda, como um dos conteúdos mais interessantes desse vídeo, vamos ver os 3 segredos para evoluir mais rápido e manter a produtividade máxima. Além disso, você vai ver sobre o real motivo do fracasso e como continuar progredindo com seus novos hábitos. O conteúdo que você vai ver agora, eu me baseei no livro Hábitos Atômicos de James Clear. Aqui dentro tem muitas histórias de pessoas de sucesso e conteúdos que eu não consegui trazer aqui para o canal porque traria muito trabalho. Mas se você quer ter esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o link de um site seguro. Então confere lá que esse livro vale muito a pena você ter. Muito prazer, meu nome é Robert Kevin, seja muito bem-vindo ao canal Livros de Ouro. Esse aqui é o último vídeo da playlist Hábitos Atômicos. Eu gostei muito de fazer esses vídeos e espero que você esteja gostando. Vamos logo para o conteúdo. Como escolher o jogo certo? A nossa genética ela vai definir nossas características físicas, a nossa personalidade e a nossa predisposição para certos tipos de hábitos. Suas competências e seus talentos naturais estão diretamente interligados à sua genética. A sua genética ela não vai definir quem você vai se tornar, mas ela pode te mostrar suas áreas onde suas competências e seus talentos naturais vão ser mais fáceis. Isso não vai te impedir de ter que trabalhar muito para conquistar algo na sua vida, mas pode te ajudar muito a descobrir o que vai facilitar a sua vida no futuro. Se você conseguir descobrir os hábitos que são mais fáceis para você e utilizar os 3 segredos da produtividade máxima, as suas chances de sucesso e triunfo cresce exponencialmente. Muitos à sua volta não vão conseguir entender como você evoluiu tão rápido e como conseguiu manter hábitos e uma rotina que para muitos seria impossível. Entenda que a motivação e a energia estão diretamente interligadas ao progresso. Quanto mais você ganhar, quanto mais você evoluir, mais você vai se motivar a continuar progredindo em níveis cada vez maiores. As pessoas talentosas, elas costumam ser elogiadas, elas se destacam em um grupo. Portanto, elas se sentem mais energizadas a trabalhar naquilo que elas são boas. Para que você encontre os hábitos e as áreas de competência onde você tem predisposição para ter sucesso, a melhor abordagem seria tentativa e erro. Eu sei que o seu tempo é curto e sua vida também, e não dá para ficar pulando de galho em galho procurando a melhor alternativa para encontrar a área de competência. Mas você pode fazer uma modelagem. Se você estiver ganhando e evoluindo, continue progredindo nessa direção. Mas se não estiver, continue explorando outras alternativas. Existem 4 perguntas que o próprio autor do livro ele sugere para que você encontre as suas áreas de competência. A primeira pergunta é: o que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? Se uma atividade representa dor e estresse para a maioria das pessoas, mas para você representa apenas um desafio divertido, bem, essa pode ser uma das suas áreas de competência. Encontre os hábitos que façam você evoluir o mais rápido possível nessas áreas. Segundo, o que me faz perder a noção do tempo. Áreas onde você entra em um estado de fluxo, ou seja, você consegue ter extrema concentração e foco, são áreas onde o seu progresso será exponencial. Você terá grandes vantagens em comparação à maioria das pessoas. Terceiro, onde obtenho maiores resultados do que a maioria. Atividades onde você sempre é elogiado e possui extrema facilidade de trabalhar são áreas onde os seus retornos serão maiores. Portanto, procure as habilidades e os hábitos que vão fazer você progredir nessas áreas. Quanto mais você ganhar e se destacar, mais perto você estará do sucesso. Quarto, o que é natural para mim? Atividades onde você se sente genuíno e autêntico, ou seja, onde você consegue ser você mesmo, são áreas onde você conseguirá focar por anos. Geralmente são áreas onde você tem maior empolgação e você tem a maior facilidade de mostrar os seus conhecimentos e as suas experiências para os outros. Se você não conseguir encontrar a área de sua competência, crie um novo jogo. Se você não for excelente em nada em sua vida e a sorte de uma genética privilegiada não está a seu favor, existe uma solução. Combine várias habilidades em que você se considera mediano. Crie
Crie uma área de pouca concorrência, onde favoreça seus pontos fortes e evite seus pontos fracos. Crie uma área onde você se torne um especialista, cheio de habilidades e competências únicas. De modo geral, a maioria das pessoas de sucesso vão por esse caminho. Elas criam seu próprio portfólio. Portanto, combine várias habilidades consideradas comuns e se torne um único especialista com esse conjunto de habilidades. Se você está gostando desse conteúdo, eu te peço para se inscrever no canal e deixar seu like. Vem muito conteúdo interessante pela frente e aqui eu estou selecionando os principais livros de autoaprimoramento e que vai fazer você evoluir mais rápido na sua vida. E também não deixe de me seguir lá no Instagram. Lá eu vou mostrar todos os livros que eu já li e também conteúdos exclusivos que eu tenho certeza que você vai gostar. Lá eu interajo mais com você, então não deixe de me seguir lá. Link aqui na descrição. Os 3 segredos para você evoluir mais rápido e manter a produtividade máxima. O primeiro segredo, a regra de cachinhos dourados. Nós experimentamos um nível absurdo de energia, motivação e concentração quando fazemos atividades de um nível de dificuldade um pouco acima do nosso limite. A verdade é que essa atividade ela não pode ser nem muito fácil e nem muito difícil, mas na medida certa. Veja como funciona esse gráfico. Se a atividade for fácil demais, é bem provável que você comece a se entediar e não se concentre na tarefa e comece a procrastiná-la. Agora, se essa atividade for muito difícil, é bem provável que você vá fracassar e comece a se desmotivar a ponto de não continuar progredindo. Agora, se você estiver na zona de cachinhos dourados, nem muito fácil e nem muito difícil, você entra em um estado de fluxo, onde a sua concentração e foco tem o objetivo exclusivo de terminar uma determinada tarefa. De modo geral, para você alcançar a zona de cachinhos dourados, você precisa ter desafios que estejam 4% acima do limite da sua capacidade atual. Ou seja, esse desafio tem que ser desconfortável, mas ao mesmo tempo ele não pode ser impossível de ser concluído. Em geral, trabalhe em desafios um pouco acima da sua capacidade. Segundo segredo, estado de fluxo. Quando você alcança a zona de cachinhos dourados, você entra em um estado de fluxo, onde a sua concentração e seu foco são extremos. Ele possui o objetivo único de concluir uma determinada tarefa. É nesses momentos que os seus projetos vão ganhar vida, os momentos de epifania vão acontecer e você vai progredir na vida. Para que você não perca o estado de fluxo, é necessário que os estímulos e os desafios sejam sempre renovados. Se você mantiver o mesmo desafio apenas com um nível de dificuldade um pouco acima do seu limite, pode ser que você se entedie e pare de progredir. Então mantenha desafios sempre com um nível de dificuldade um pouco acima do seu limite e sempre com desafios novos, mas que mantenha correlação com seus objetivos de longo prazo. Se você conseguir fazer isso, você consegue alcançar a pura maestria. Terceiro segredo, maestria. O mundo de hoje exige que você tenha várias habilidades e competências. Ele está se tornando cada vez mais digital. E se você conseguir dominar as habilidades e as competências de mexer com as tecnologias digitais, você consegue desenvolver um negócio e alavancá-lo muito rápido. Na Cyberclass, você vai aprender na prática tudo sobre o mundo dos negócios online com especialistas de anos de experiência. Além disso, a Cyberclass ainda te dá certificado e carga horária. Eu vou deixar o link dessa plataforma aqui na descrição e vale muito a pena assinar. Então não perde essa oportunidade. Vai lá, link aqui na descrição. A maestria é o processo de focar em uma determinada área de sucesso e conquistar todas as habilidades e competências para conseguir evoluir nessa área. Geralmente você precisa adquirir uma habilidade através da repetição e através dessa habilidade conquistar várias outras habilidades, sempre evoluindo, sempre progredindo, sempre conquistando. Portanto, a maestria vai exigir que você combine hábitos e prática deliberada. Ou seja, nunca pare de praticar e de adquirir novas habilidades. Isso vai fazer você evoluir de uma maneira surreal. Um dos livros que ensina muito bem sobre esse assunto é Maestria, de Robert Greene. Sinceramente, esse aqui é um dos meus livros favoritos, só vai perder para outro que é
Ser estoico, porque eu gosto muito de filosofia e esse aqui vai ficar em segundo lugar. Mas tenho algo para te falar sobre esse aqui. Ele vai te ensinar tudo sobre como conseguir alcançar a maestria, desde a fase da aprendizagem, da fase criativa ativa, onde você vai testar as habilidades, até o momento em que você vai virar mestre naquilo que faz, onde você alcança o poder da maestria. Se você deseja adquirir esse livro, você já sabe, vai ter um link aqui na descrição de um site seguro. Qual é o real motivo do fracasso? Você já se perguntou o que pessoas de sucesso fazem que a maioria não faz? Geralmente as pessoas de sucesso, elas possuem talento nato, possuem uma genética privilegiada e muita sorte. Mas tem algo que elas fazem que muda o jogo por completo. Elas conseguem continuar progredindo mesmo com o tédio da rotina. Exatamente. O que faz a maioria das pessoas fracassarem é o tédio da rotina. Entenda que, por nossa natureza, nós sempre queremos algo novo, um estímulo novo, uma nova motivação. No início, adquirir um novo hábito é algo muito empolgante, porque é algo novo. Mas com o passar do tempo, ele se torna monótono, muito previsível. E aí você começa a sentir tédio da sua rotina e geralmente começa a parar de progredir. Para que isso não ocorra, você deve utilizar os 3 segredos que eu acabei de te ensinar. A regra de caixinhos dourados, o estado de fluxo e a maestria, e os outros 3 que eu vou te ensinar agora. Como continuar progredindo com seus novos hábitos? Primeiro, revisão anual. Revise os seus hábitos e sua rotina e mude o que for necessário para continuar progredindo. Faça isso através do banco de dados do seu rastreamento de hábitos. O meu já tem 3 meses e se você ainda não sabe como é que faz isso daqui, veja o vídeo anterior. Segundo, relatório de integridade. Revise a cada 6 meses se sua rotina e seus hábitos estão de acordo com a identidade desejada, se estão de acordo com o tipo de pessoa que você quer se tornar. Caso necessário, mude o que for necessário para que você alcance essa nova identidade. Terceiro, diminua a sua identidade. A sua identidade pode parecer algo forte nesse início, mas se você perde o seu senso de identidade, geralmente você se perde junto. Então, para que isso não ocorra, você deve diminuir o poder da sua identidade. Ao invés de se definir como um atleta, se defina como: eu sou uma pessoa mentalmente resistente e disciplinada e que ama desafios físicos. Ao invés de se definir como um empresário, se defina como: eu sou uma pessoa inventiva que constrói e cria as coisas. Eu tenho certeza que você já teve uma ideia de projeto que faria você ganhar muito dinheiro, mas você não conseguiu tirar essa ideia do papel. Principalmente numa era como essa, uma era digital. Se você quer empreender na era digital e tirar suas ideias do papel, eu te recomendo assistir a playlist que eu estou montando do livro Vai Lá e Faz, de Thiago Matos. Estou te esperando lá.